Boa noite. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná e da Câmara Técnica de Processos e Tecnologia Mecânica do IEP, da qual eu sou coordenador, dou as boas-vindas a todos os participantes de mais este evento da nossa instituição. Inicialmente, quero apresentar os participantes do nosso painel principal, ou seja, o engenheiro Rodrigo Pascoal, diretor técnico do Instituto, a engenheira Ingrid Froba, vice-coordenadora da nossa Câmara, e o palestrante da noite, engenheiro Márcio Fernandes Leroy. Dando início, então, à nossa apresentação, passo a palavra ao Rodrigo Pascoal, diretor técnico, para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Ingrid, por terem puxado mais essa palestra aqui pela Câmara de Mecânica, né? Uma palestra fantástica com o engenheiro Márcio, de uma empresa brasileira que é orgulho mundial, né? Não é orgulho para nós e tem um reconhecimento aí multinacional. Para nós do IEP é um prazer, então, recebê-lo aqui, Márcio. Em breve o Douglas vai apresentar brevemente seu currículo. Eu queria fazer um breve convite inicial a todos a nossa audiência de hoje, para acompanhar as palestras que nós temos organizado lá no nosso site. Vai sendo divulgado isso periodicamente, www.iep.org.br. Então, Douglas, sem mais delongas, eu passo a palavra para ti. Obrigado, Rodrigo. E antes de ler o currículo do palestrante, gostaria de fazer algumas orientações aos que estão assistindo a nossa apresentação. Ou seja, quando se manifestarem no chat, solicito também que, além do nome, vocês coloquem a cidade de onde estão assistindo, né? E também solicito que as perguntas direcionadas ao palestrante sejam feitas no chat, que serão respondidas no final da apresentação. O Márcio Fernandes Leroy é engenheiro mecânico com ênfase em automobilística, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, possuindo mais de 20 anos de experiência. Trabalhou na Audi Volkswagen e atualmente trabalha na Embraer, no time de engenharia dimensional, realizando atividades tais como Robust Design, especificação geométrica GD&T, estudo da cadeia de tolerância dimensional e medição tridimensional de produto. Este é o brevíssimo currículo do nosso palestrante da noite, e qual tenho a honra de passar a palavra, que irá falar sobre a engenharia dimensional na Embraer. Engenheiro Leroy, a palavra é sua. Ok, Douglas, obrigado. Eu, primeiramente, quero agradecer ao Instituto de Engenharia do Paraná pelo convite de poder disseminar esses conceitos sobre engenharia dimensional, que, ao meu ver, ainda há uma lacuna nos cursos de formação técnica em engenharia no Brasil, sobre essa nova visão sobre toleranciamento dimensional de produtos mecânicos, né? Eu tenho uma apresentação aqui que eu tentei abranger o que seria engenharia dimensional como um todo, conceitos e ferramentas utilizadas no mundo da engenharia dimensional e algumas que a gente utiliza na Embraer. Tá? Espero então que seja bem proveitoso para todos que estão assistindo a palestra e fico muito feliz no final se houver perguntas aí para poder respondê-las. Tá? Vamos começar então. Evolução da engenharia dimensional, evolução histórica. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro da Embraer, né? Dentro da Embraer, desde o Bandeirantes, já começava a se aplicar conceitos de engenharia dimensional ligados à especificação geométrica GD&T do produto, né? Então, houve evolução com Bandeirantes, supertucanos, foi aplicado nos supertucanos nas peças primárias, que são as peças primárias do avião. Depois, análises isoladas, como o 170, né, o avião 170, o Random 170. Houve projetos completos, como o Live TV do 190, né, o nosso avião 190, E1.
aplicação disseminada no nosso programa Phenom 100 e Phenom 300, que são aviões executivos, né? Outro avião executivo, a aplicação estruturada, que foi o Legacy, da engenharia dimensional, e a partir daqui, então, a gente realiza uma aplicação estruturada em todos os outros programas que nós fazemos dentro da Embraer. Então, o KC-390, que é um avião militar, também foi aplicado estruturalmente, de forma estruturada, a engenharia dimensional, e a família mais recente, de E2, né, da Embraer, aviação comercial, também se aplica essa forma estruturada, né? Forma estruturada, só para vocês entenderem, cada programa é feito um entendimento dos requisitos que vão ser analisados, é feito baseado nesse conjunto, nesse volume de requisitos que tem no produto e segmentos, né? Definido, então, qual é o time de engenharia dimensional que tem que ser dedicado para aquele programa. E aí se faz um trabalho interno para se conseguir, para cada segmento do avião, um engenheiro dimensional responsável por fazer essas análises, por fazer a validação se as cadeias de tolerância elas estão adequadas para aquele requisito que se espera atender no final do produto, né? Então, essa é a forma que a gente chama estruturada, tá ok? Conceito de engenharia dimensional, né? Acho que isso aqui é importante para que todos tenham ideia, que a gente fala em engenharia dimensional e acho que ainda existe uma certa desinformação com relação a isso, né? Tanto na academia quanto na indústria. No passado, né, o desenvolvimento de produto, que eu vou chamar de tradicional, ele basicamente se caracterizava como você fazia o desenvolvimento do seu projeto, pensando no design ali que você estava definindo, na concepção do seu produto, e isso acontecia nas várias fases de um programa de desenvolvimento, né? A fase conceitual, a fase de desenvolvimento propriamente dita e a série, e pré-série, né? E dentro desse desenvolvimento, somente próximo à liberação dos desenhos, é que se havia uma abordagem para dizer como que se ia tolerar o produto. Então, observe então que o toleranciamento do produto, nesse processo de desenvolvimento tradicional que eu chamo, que ainda é bem possível que há empresas que realizam dessa maneira, ela faz todo o desenvolvimento em concepção, modelamento CAD do seu produto, e só em algum momento ela vai definir como que vai especificar geometricamente ou dimensionalmente o produto. Essa é uma forma que a gente entende que ela não é a mais adequada e mais produtiva, pensando em como tratar a variação dimensional dentro de um projeto mecânico, né? Então, para nós, a forma mais adequada e atual que deve ser aplicada dentro da concepção do projeto, do design, já dentro desse ambiente, você usar técnicas e ferramentas e conceitos para entender se as cadeias de tolerância dentro desse ambiente estão adequadas ou não. Então, com isso eu quero dizer que o processo de desenvolvimento de produto ele ocorre em paralelo ao processo da engenharia dimensional. O processo de engenharia dimensional é um subprocesso dentro desse processo de desenvolvimento de produto. E tem que ser dessa forma para você realmente agregar o máximo de valor e no momento correto do projeto, né? Porque se você identifica algum problema de especificação geométrica numa fase de série, o custo é muito maior para se resolver aquilo. Então, quanto mais cedo você tratar e identificar oportunidades de melhorias no seu projeto do ponto de vista de variação geométrica, é muito mais benéfico ao produto e o produto se torna muito mais robusto, né? Então, esse é o primeiro conceito que eu acho que é importante destacar para vocês, né? Que tem que ser esse tem que ser em paralelo, tá? Uma pergunta aqui, né, que eu faço nós temos a área de projeto, né, hoje na empresa, a área da qualidade e a área da manufatura, né? Faço a pergunta para vocês assim, qual área que vocês acham que deveria ser a responsável por engenharia dimensional na empresa, pelo processo de engenharia dimensional na empresa, que especifica com GDT, que faz medições específicas com relação àquilo, que faz estudos de cadeias de tolerância? É o projeto? É a qualidade? É a manufatura? Deixa aí um segundinho só para pensar. Escolha um, e aí a gente vai continuar aqui. A bem da verdade, não se tem uma resposta para isso. No mundo hoje, há empresas onde a engenharia dimensional está dentro do projeto,
Existem empresas onde a engenharia dimensional está mais para qualidade, e existem empresas que ela está mais para manufatura. No caso da Embraer, a gente está mais para lá da manufatura. E aí existem aspectos positivos e aspectos negativos de estar aqui. Mesma forma no projeto e na qualidade, né? E existem empresas, que nem a Tesla, que ela tem no projeto e na manufatura. E aí com um escopo diferente aqui e outro escopo aqui, que mais à frente eu vou apresentar porque que é possível assim também. O que acontece é que não se tem uma resposta, e aí depende muito da empresa, do histórico dela, das áreas que estão envolvidas, né? No caso da Embraer, se começou na manufatura, a engenharia dimensional, porque havia um nível de projeto que saía aqui da fase de concepção, que quando ia ser manufaturado, tinha níveis de problemas que eram difíceis de ser solucionados aqui com baixo custo. E aí se percebeu claramente a necessidade de, apesar de estar aqui na manufatura, um time estar dentro do projeto, nessa fase, com olhar de manufatura e com ferramentas que possam, nesse ambiente virtual, identificar potenciais problemas de manufatura que só seriam identificados quando fosse fazer o primeiro protótipo. Então, por isso que surgiu dessa forma na Embraer. Tá? Então, o conceito de engenharia dimensional, ela pode estar nessas três áreas, pode ser tocada por essas três áreas. E o que é o conceito de engenharia dimensional? Essa é uma figura que a gente criou dessa maneira para conceitualmente facilitar o entendimento, né? Então, a engenharia dimensional é como se fossem essas três engrenagens que rodam uma engrenagem maior, que é o robust design, né? Considerando variação geométrica e dimensional. Então, a engenharia dimensional do produto, nós temos que entender que ela tem três grandes áreas. A primeira, a gestão da tolerância, que ela está ligada ao desenvolvimento integrado do produto. Então, vamos entender que essa engrenagem aqui está mais na fase de projeto mesmo, desenvolvimento de produto na fase de projeto. Depois, a gente tem a gestão da variação, que está ligado à série e à pré-série, né? Quando você tem um produto físico mesmo. E, no caso da Embraer, nós temos uma área a mais, que é complementar, né? Que é a área da gestão da disseminação. Porque como existe uma lacuna nos cursos técnicos de engenharia, quando a gente vai contratar um engenheiro, quando o engenheiro entra no projeto na Embraer, ele vem com deficiências de conhecimento nessa área. Então, a gente tem uma grade interna dentro da Universidade Embraer, uma grade interna de cursos de GDD, de estudo de cadeia de tolerância e outros, né, de metrologia, para dar formação para o pessoal poder depois ser mais produtivo quando está trabalhando nessas duas áreas. Então, existe também aqui, para nosso caso, a nossa realidade Embraer, a gestão da disseminação. Tá? Então, essas aqui são as três engrenagens que rodam o processo de engenharia dimensional do produto. E o que essas três engrenagens fazem? O que elas entregam? Quais são os processos que estão relacionados com cada uma dessas engrenagens? Então, nós temos, no caso do DIP, o conceito de utilizar robust design, considerando variação geométrica e dimensional, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com detalhes. A especificação GDT também, que é feita na fase de projeto, então, é feita dentro dessa gestão da tolerância. As cadeias de tolerância, então, os estudos das cadeias de tolerância também são feitos nessa engrenagem. O processo de medição, não a medição em si do produto, mas o processo, a definição do processo de medição, quais são os equipamentos que vão ser usados, vai precisar de um ferramental para sujeitar o produto ou não, a estratégia de pontos de medição, programas de medição para poder fazer toda essa parte do processo, da definição do processo de medição do produto, é feito aqui também. E também tem o desdobramento dos requisitos, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que vou falar um pouco mais à frente nela. Então, essas são atividades ligadas à gestão da tolerância, que estão mais ligadas à fase de projeto. Na fase de série, a gente tem os tryouts de medição, que uma vez que você fez o processo de medição aqui, ele tem que ser tryoutado, assim como um processo de fabricação, porque existem fontes de variação que podem comprometer o resultado da sua medição. Então, você faz os tryouts de medição, você faz os tryouts de análise funcional do produto, para ver se ele também está cumprindo a funcionalidade dele. Balanceamento da tolerância, porque existem algumas tolerâncias dessas cadeias
que apesar da gente ter recursos de simulação de tolerância tridimensionais, né, dentro de softwares, como no CATIA, né, a gente tem um Workbench que trabalha dentro do CATIA para fazer simulações de cadeias de tolerância, mas mesmo assim, as simulações elas têm sempre haverá um limite em relação a representar a realidade. Então, para essas situações, a gente tem então uma análise mais na série e uma possibilidade de balancear a tolerância. Frequência de controle também, que é qual é a frequência de controle daquele quadro de controle, daquela característica geométrica dentro do processo, e realimentação desses dados para novas simulações, né, para as simulações que foram feitas. Então, as simulações de cadeia de tolerância, eles recebem esses dados para a gente poder fazer análises da realidade do processo, né? Então, basicamente, são isso em relação à gestão da variação. E, por último, a gestão da disseminação, nós trabalhamos com a gestão do conhecimento, que é fazer a definição de cursos, elaboração de cursos, treinamentos para os nossos engenheiros e técnicos. E também trabalhamos com a inovação tecnológica, porque existem fronteiras do conhecimento em relação a isso que tem que ser avançadas. Então, a gente define aqui projetos de inovação tecnológica dentro da nossa tecnologia, né, de engenharia dimensional, para a gente poder avançar. Um exemplo disso é, por exemplo, medição de peças flexíveis, né? A medição de peça flexível é uma coisa bastante complexa e que gera muitos resultados de medição inconsistentes. E aí a gente tem aí uma busca de qual seria o melhor método, né, para poder fazer a medição de peças flexíveis, por exemplo, das características que nós temos, né, que são revestimentos de asa, que são coisas finas de alumínio e que tem 13 metros de comprimento, né? Então, é esse tipo de desafio que nós temos. Bem, pessoal, essa figura aqui, ela já por si só já diz tudo sobre engenharia dimensional e além das áreas. O que eu vou fazer daqui para frente é detalhar algumas coisas que eu acho que vale a pena em relação a essa figura. Mas, entendendo essa figura aqui, no meu entendimento, já é dado já me fico satisfeito com a palestra aqui, tá ok? Então, vamos lá. Só para conceitualizar, então, a nossa definição, né, sobre engenharia dimensional a engenharia dimensional do produto é a área da engenharia mecânica que reúne um conjunto de atividades voltados para o estudo, definição e controle da variação dimensional e geométrica do produto em todo o seu ciclo de vida, com o objetivo de aumentar a robustez do produto com menor custo. Essa é a definição que nós temos sobre engenharia dimensional, tá? Bem, a engenharia dimensional, né, ela tem ali, a gente falou de robust design na fase de DEEP, né, na fase de gestão da tolerância. Então, vamos agora detalhar um pouquinho o que é isso, né? Nós falamos robust design e existem vários conceitos de robust design, várias abordagens, né? O que eu quero chamar a atenção aqui que é o robust design considerando variação geométrica. É para esse contexto que eu vou chamar a atenção e vou esclarecer sobre o robust design na nossa visão. Se nós olharmos para o produto, né, hoje, o desenvolvimento de um produto na atualidade, nós temos o CAD, né, como uma ferramenta fantástica que ela permitiu para a engenharia, né, desenvolver produtos de uma velocidade muito maior, com nível de integração muito maior. Então, assim, eu entendo que houve uma revolução quando teve esse recurso disponível para a engenharia, né? Então, é fantástico isso. Mas, como todo bônus, há também um ônus. Há um ônus que eu entendo em relação a esse universo de desenvolver produtos no ambiente virtual, 100% virtual. E esse ônus é o seguinte: nós contratamos hoje engenheiros recém-formados e que vão para o mundo virtual para desenvolver produtos e que tem muito ou quase nenhuma experiência, muito pouca experiência ou quase nenhuma, né, com o universo real de um processo de manufatura, de um produto sendo manufaturado. E aí se desenvolve concepções, designs de produto que no CAD, no virtual, é perfeito. Se desenvolve numa velocidade, mas a minha percepção é que existe lacunas de conhecimento aí, de experiência, que faz com que aquele design
quando você começa a olhar do ponto de vista de variação geométrica e dimensional, ele tem deficiências que vão mostrar que, quando for fabricado, vai dar problema. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, né? O que eu quero chamar a atenção, então, é que nós, quando concebemos um produto dentro do ambiente virtual, nós temos que ter um entendimento básico, não precisa ser um entendimento profundo, um conhecimento profundo sobre variações dimensionais geométricas, mas nós temos que saber ou lembrar que as coisas variam, que num processo produtivo haverá sempre os 6 M's, né, que é a material, meio ambiente, a máquina, a mão de obra, o método e a medida, que essas são fontes de variações dentro de um processo que vão fazer com que as coisas variam e não sejam aquele valor nominal CAD. E isso tem impacto no resultado do produto, né? Então, isso que é um ponto importante, tá? Para chamar a atenção. Bem, nós temos aqui um produto, né? O que é um elevador, tá, pessoal? Então, olhando para o elevador, e todo mundo já pegou um elevador, o que se espera de um elevador, né? Como quando você entra dentro dele, né? Qual que é como você percebe que ele é robusto? O que ele não pode acontecer quando você está dentro do elevador? O que seria a coisa mais crítica? É ele parar e você ficar preso dentro dele. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas é muito ruim. Então, produto robusto aqui, eu quero conceituar que é o produto que não tem falhas. Ele é um produto que ele cumpre a função que ele foi determinado para ele, tá? Que o projeto ele é robusto a tal ponto que o produto não corre falhas funcionais. Porque se ocorrer falhas funcionais, o cliente é o primeiro a perceber, né? Então, o elevador parado aqui, as pessoas tentando sair do elevador. Então, o primeiro a perceber isso. Então, a nossa visão, o que eu quero chamar a atenção é para isso. Um produto robusto, um projeto robusto, é aquele que desenvolve um produto que não tem falhas funcionais, tá? É isso. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Nós temos aqui um eixo horizontal que representa a manufatura e a variação da manufatura. Então, a gente tem aqueles 6 M's do processo de manufatura e a gente representa esses 6 M's como uma curva de distribuição normal, tá certo? Que representa sempre as variações que vão ocorrer no processo, desde que não tenha causas especiais. Então, está aqui as variações representadas por essa curva de distribuição normal, né? No eixo da manufatura aqui, no eixo horizontal. E no eixo vertical, nós temos a conformidade do produto, o quanto que ele está conforme e atende às suas funcionalidades. Um projeto não robusto, considerando variação geométrica e dimensional, ele se dá da seguinte forma, nós podemos representá-lo aqui da seguinte maneira. Imagina essa reta vermelha, né? E ela representa esse projeto não robusto. E por que ele representa isso? Porque essas variações que sempre vão ocorrer no processo de manufatura, é inerente ao processo, o projeto, como ele foi concebido, ele não identificou, ele não levou em consideração essas variações. E ao não levar essas variações em consideração, as variações que ocorrem no processo, elas passam pelo centro do projeto e o projeto ele não absorve essas variações, ele não reduz essas variações, vai direto para a saída, de tal forma que o projeto ele se torna sensível à variação. Então, imagina aquele projeto que qualquer variaçãozinha no produto, na manufatura, já dá problema. Ele é muito sensível. Pequena variação, o produto já não funciona, já tem problemas. Então, ele é produto sensível à variação. O projeto ele é sensível à variação, de tal forma que o produto tem falhas funcionais. Então, esse é um projeto não robusto, considerando a variação geométrica dimensional. É aquele projeto sensível à variação, porque na concepção, no desenvolvimento do produto, não foi levantado, não tinha conhecimento das variações que iam ocorrer e não foi considerado isso no projeto. É isso. Para agora apresentar, então, o que seria um projeto robusto. O projeto robusto é a mesma condição. Nós temos as mesmas variações do processo de manufatura, que é representado pela curva de distribuição normal, porém, nós temos uma reta azul. E essa reta azul, ela representa um projeto robusto porque o projeto teve acesso ou foi buscar as informações de quais são as fontes de variações, como que as variações iam ocorrer, e ao entender essas variações, criou uma solução de projeto que absorve de tal forma que o projeto não é sensível a essa variação. A variação ocorre, mas o projeto, de alguma maneira, ele absorve isso
e não deixa que essa variação enorme vá para a saída. Então, ele reduz essa variação na saída de tal forma que daí você tem um produto com um nível de falhas funcionais muito menor, tá certo? Tendendo a zero. Então, essa é a concepção de projeto robusto considerando variação geométrica dimensional. Ele só pode ocorrer se você tem entendimento de quais são as variações que vão ocorrer no seu processo e como isso impacta o seu projeto. Se você não tiver essas informações, você tem um risco de desenvolver um produto, desenvolver um projeto e que não vai ser robusto do ponto de vista de variação geométrica dimensional. Então, o que a engenharia dimensional faz dentro de um desenvolvimento integrado de produto? O objetivo do engenheiro dimensional sempre é identificar com estudos de cadeia de tolerância, estudos de requisitos, estudos de relações geométricas, vários métodos, vários recursos, se o projeto ele é sensível naquele nível de concepção que ele tem. E sendo sensível é trabalhar para que o projeto se torne um projeto não sensível. É basicamente isso que se faz no engenheiro dimensional dentro de um projeto. Se vocês contratar um engenheiro dimensional, é isso que ele tem que te entregar. Tá? Sair de um projeto sensível para um projeto não sensível. Tá aí um projeto robusto aí. Bem, esse aqui é um ponto importante, né, esse entendimento do que faz, então, a entrega principal da engenharia dimensional dentro de um projeto. Para contextualizar, então, para a gente, vamos dizer aqui, então, que o projeto robusto são definições. O que é um projeto robusto, né, considerando variação geométrica dimensional? O projeto robusto são definições de design e processo de manufatura que tornam o produto menos sensível à variação geométrica, reduzindo a ocorrência de falhas funcionais. Quero chamar a atenção aqui que a gente está falando, apesar que a gente chamou até agora de projeto robusto, muita gente pode ter o entendimento que é design, né, design robusto, robust design, que é um conceito, e aí entender que seria só ações dentro do design do produto, dentro do CAD, dentro do modelo. Não. Para projeto robusto considerando variação geométrica dimensional, são soluções, são concepções do design, do projeto propriamente dito, mas também são concepções da manufatura, da forma como vai montar, dos ferramentais que vão ser feitos. Isso também pode impactar no projeto robusto. Tá? Então, as duas são duas forças de variação que podem impactar aí. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor agora, com um exemplo. Nós temos duas cadeiras aqui. Uma cadeira com 4 pernas aqui, né? E uma cadeira com 3. Pergunta: qual é a cadeira mais robusta? 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Escolheram uma? Ok? Para quem escolheu as 3 pernas, teve algum parâmetro para fazer isso? Para quem escolheu 4, tem um parâmetro. Primeiro ponto, que é fundamental para um projeto robusto, é a seguinte pergunta: qual é o requisito? Porque eu só posso dizer se o projeto é robusto ou não se ele vai atender aos requisitos. Então, eu não posso afirmar que a de 3 pernas ou de 4 pernas é mais robusta do que a outra se eu não souber qual é o projeto tem que atender qual requisito de produto. Então, esse ponto aqui é importante para decidir o seguinte: antes de pensar um conceito de design, um conceito de manufatura, nós temos que entender muito bem qual requisito queremos atender. Se não houver esse entendimento, há um risco. E a gente sabe que quem trabalha no desenvolvimento de produto, às vezes tem requisitos que, pela própria complexidade, eles estão desenvolvidos com estudos ao longo até do próprio desenvolvimento. Não estão muito claramente bem definidos no início. E isso sempre é um desafio, então. E aí a gente coloca: requisito deve ter jogo mínimo. Requisito deve ter jogo mínimo, balanço. Esse é o requisito. Aí, com base nisso, talvez alguns de vocês podem escolher, jogo mínimo, balanço, então tem que ter um balancinho. É aquele cliente que gosta de sentar na cadeira e sentir um joguinho. Então tem que ser o de 4, que tende a ter mais esse joguinho. Ah, não, mas algum de vocês pode estar pensando, deve ter jogo mínimo, é cadeira que não tem jogo. Aí poderia ser a de 3, porque a de 3, um plano, né? 3 pontos define um plano, ela vai encostar e tende a ter jogo nenhum. Aí é um outro desafio, né, de entendimento de um requisito, que muitas vezes o requisito
ele está escrito de forma não clara e leva a um entendimento errado. E aí é um outro desafio, é escrever o requisito de forma clara para que realmente o projeto tenha condições de conceber um produto robusto, né? Esse é o grande desafio. Para essa brincadeira aqui, eu considerei que reescrever esse requisito seria: não deve ter jogo nenhum. Deve ser sem jogo. Aí, sem jogo, a gente sabe que o de 3 pontas tende a ter esse resultado. O de 4 pontas, se o projeto fosse de 4 pontas, poderia ser? Poderia. Só que qual que é a grande questão? Você teria que tolerar essas pernas dela aqui com uma tolerância muito apertada, então tem um custo de fabricação maior em termos de tolerância. Você tem um componente a mais, e qualquer variação acima da tolerância que foi especificada na perna, ele não atenderia o requisito e aí o projeto aqui é sensível à variação. Já que não, você poderia ter uma variação um pouco maior, porque como são 3 pontos define um plano, a tendência ainda mesmo dependendo da faixa de variação, é claro, né? Absorver, o projeto aqui absorveria, né? Então esse é um exemplo. Então no nosso caso, esse aqui seria um projeto não robusto, sensível à variação das variações do comprimento das pernas dele aqui. E aqui não, aqui seria um projeto robusto porque ele absorveria parte dessa variação. Então, para nós aqui, o de 4 pontas, no nosso exemplo, seria um projeto não sensível, e o de 3 pontas seria um projeto robusto aí, porque ele não é sensível a essa variação dos pés, tá bom, pessoal? Então, aqui, como exemplo, então, de o que seria isso, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui qual é o horário. Tá. Bem, outro exemplo didático, só para entender, né? Aqui nós temos um produto, né? Mas assim, é uma soleira, né? E essa soleira tem emendas aqui, né? Então é um produto relativamente simples, né? Um design simples de CAD aqui, né? E aí eu chamo a atenção que é aquela questão de você ter um profissional hoje muito voltado ao mundo virtual e não ter uma conexão mais clara, né? Com o mundo real das variações de um processo produtivo. Então aqui é um caso real esse, tá? Que aqui nós temos, então, essa soleira, essa emenda, e se a gente fizer um corte aqui, né, entre a soleira e a emenda, a gente vai perceber aqui o design inicial do produto foi esse aqui, ó. Você tem por cima aqui a soleira e por baixo você tem a emenda aqui, e aqui é feito cravações para fixar uma na outra. Esse foi o projeto que foi feito. Se você bate o olho nisso, olhando para a variação geométrica e dimensional, você bate o olho e fala, pô, isso aí não sei, tende a ter algum problema. Por quê? Se você olhar, isso aqui é uma peça estampada, né, e ela tem dobras. No processo de dobra, isso aqui varia, essa dobra aqui, a posição dela, né? Minha referência em termos de processo de dobra é mais ou menos 8 décimos. Então, se isso aqui varia mais ou menos 8 décimos, quando fizer essa dobra, isso aqui vai estar para lá e para cá. Então, isso aqui vai estar jogando essa peça de baixo, quando você encostar aqui. De tal forma que ela vai abrir uma folga aqui, e se isso aqui também variar mais ou menos 8 décimos, ela vai jogar e vai abrir folga dos dois lados aqui. E essa folga, quando você tentar cravar, gera uma tensão de cravação muito maior do que a especificada. Isso pode gerar um problema de tensão localizada no produto, né? E é justamente o que aconteceu na prática, né? Então, aqui, o que acontece? Se você olhar, então, para essa variação da dobra, né? Você vai dizer, só olhando para esse lado aqui, você vai dizer que 50% você tem aqui uma variação que vai ser possível montar, mas 50%, que é os 8 décimos para o outro lado, você vai ter problema de montar isso aqui. Então, assim, é um caso simples, mas é um caso real. Tanto é que está aqui, ó. Olha o produto aqui, ó, como foi, primeiras montagens. Né? Então, isso aqui demonstra, para mim, uma lacuna, né, de formação dos engenheiros em relação a, quando conceber o seu design, olhar para a variação. Né? E aí, uma solução possível aqui seria isso. Né? Se você tem um problema com essas dobras, você só faz isso aqui. Ó. E aí você calcula estruturalmente quanto que vai precisar e tudo mais, mas faria isso. Isso aqui evitaria os problemas que você teria com relação às dobras aqui nas pontas. Né? Então, seria a potencial solução que poderia ter saído assim desde o início, se na hora que fizesse essa concepção,
houvesse uma parada e perguntasse, tá, eu fiz essa concepção e agora? Quais são as variações que podem fazer com que isso aqui não funcione? Né? Bem, então aqui é um projeto sensível à variação e aqui é um projeto não sensível à variação, pensando na montagem, né, de um com o outro aqui, tá bom? Isso aqui é um segundo exemplo só para então ilustrar melhor o que eu estou falando. Vou passar agora para um outro tópico, que são as ferramentas de engenharia dimensional. Então aqui é algumas coisas que são utilizadas na engenharia dimensional, algumas que a gente utiliza internamente, tá? O primeiro é o seguinte, né? Como a gente falou, para um projeto robusto, a gente tem que ter conhecimento sobre os requisitos. Então, a primeira coisa que se faz quando você começa a desenvolver um produto, considerando engenharia dimensional, você tem que desdobrar. É o desdobramento dos requisitos. Então, você tem um requisito de mercado, o requisito de engenharia. Nós entramos quando tem um requisito de engenharia, porque daí o que a engenharia dimensional faz? Ela pega aquele requisito de engenharia e desdobra em um requisito geométrico para dentro da manufatura. Então, os desenhos que tem lá, os quadros de controle, são requisitos geométricos que estão ligados dentro de uma cadeia com o requisito de engenharia. Então, você tem o requisito geométrico de um conjunto, né? De um conjunto, o requisito geométrico de um subconjunto, que é um desdobramento, e o requisito geométrico até da peça, que a gente chama peça primária, né? Que é o nível 1. Então, assim, você tem uma cadeia de peças que são relacionadas geometricamente para atender o requisito que se espera da engenharia. Isso que tem que ser feito. É esse nível de desdobramento que tem que ser feito quando a gente fala em entender o requisito do produto e desdobrá-lo aqui nos níveis dos desenhos, tá? Isso, de outra maneira, a gente fala assim, a gente tem um requisito de mercado, se gera um requisito de engenharia, que é uma norma, por exemplo, aerodinâmica, para atender a um determinado nível de consumo máximo e de desempenho da aeronave. Isso gera um requisito para um desenho, que é o produto final ali, alguns requisitos ligados a componentes aerodinâmicos, né, de posicionamento angular do motor, né, da aeronave como um todo. E aí, depois disso, você traduz isso para um requisito geométrico num conjunto, que é a asa, e traduz isso para um requisito geométrico, que é a peça primária, que seria um revestimento de uma asa. Então, esse é o nível de desdobramento que a gente está falando. O desdobramento do nível de engenharia para o nível de manufatura, que é através da especificação geométrica GDT que é feita. Então, esse aqui, uma outra maneira de mostrar isso, de uma forma talvez mais adequada até. Imagina essa peça aqui, olha, é uma peça cotada com especificação geométrica, né? Então, GDT, para quem não conhece, é um conjunto de ícones, são quadros de controle que nós chamamos, que são esses ícones dentro do desenho, e cada símbolo aqui tem um significado, e aí com esse entendimento de todos esses símbolos, você entende o que significa aqui a especificação geométrica desse produto. Então aqui nós temos uma peça muito simples com algumas especificações geométricas. O que é importante saber é que isso aqui não pode ser nunca feito de forma isolada. A gente não pode pegar uma peça única assim e cotar a GDT e achar que isso está correto. E por que isso não pode? Se você olhar uma peça de alguém que fez isso, você dificilmente vai pegar que está errado, porque a escrita aqui está perfeita, tá de acordo, a escrita aqui está normativa, ela está de acordo com a norma de GDT. E aí você vai falar, não, tá boa essa especificação. Só que aí que está o ponto que eu quero chamar a atenção, para uma correta especificação geométrica de um produto, né, dentro do desenvolvimento de produto, jamais pode ser uma peça única. Você tem que sempre pensar numa cadeia. Então, o desdobramento do requisito que eu falei é justamente isso. Você tem um produto no nível final, que nesse caso aqui é um conjunto traseiro, né, de uma aeronave. Dentro desse conjunto, você tem aqui a instalação de um sistema que dá a posição e a atitude do avião no espaço. Esse sistema ele é fixado aqui na parte do teto dessa fuselagem, né? E aí ele tem requisitos de variação máxima em relação à aeronave, em relação ao sistema de referência da aeronave. Porque ele que vai dar indicações para os computadores quando está em voo. E para isso, então, foi definido um suporte aqui para acolher o sistema, né, que vem através disso aqui.
e aqui também um suporte que vem na traseira para ser fixado. E aí, com isso, a gente tem aqui a nossa pecinha, que está aqui, que é uma das peças que formam esse conjunto. Então, para você cotar isso aqui adequadamente, você tem que vir daqui, entender qual que é o requisito do produto nesse nível, entender como que ele está nesse nível, e aí vir para esse nível, entender como que ele se comporta até você chegar aqui. Porque, por exemplo, se essa caixa aqui, se esse suporte aqui for feito com um ferramental, a especificação geométrica vai ser uma. Se ela for feita com um processo que a gente chama de montagem coordenada, né, ela vai ser outra especificação. Então, assim, é importante entender tudo isso para depois você especificar geometricamente. Então, esse é um ponto importante aqui que eu quero chamar a atenção, tá? Então, o desdobramento dos requisitos é um conceito importante dentro da atividade de engenharia dimensional, dentro da fase do DIP, né, da gestão da tolerância. Um outro conceito que eu acho que é importante a gente fixar aqui é a especificação de GD&T, né? Então, aqui nós temos uma parte da aeronave, também tem aqui uma especificação, né? Essa especificação aqui de GD&T, ela tem aqui perfil de superfície 2,5 com relação ao sistema de referência ABC, assim que a gente lê. O que é importante é que quando vocês se depararem com um desenho que tem a especificação geométrica GD&T, é importante entender que essa informação ela é oriunda de duas tecnologias para ser bem feita. Então, aquele quadro de controle que está lá, ele tem uma tecnologia que é o GD&T, que é basicamente, no caso da Embraer, nós seguimos a norma ASME, americana, e ao estudar essa norma, você vai ter condições de ler ou escrever a especificação geométrica, que é o tipo de tolerância geométrica que você vai especificar para aquele controle, o tipo de zona de tolerância que você vai especificar, e a referência, que a gente chama de dato dentro da linguagem de GD&T, né? A referência que você vai controlar isso, que aqui no caso aqui é um sistema que a gente chama ABC. Isso aqui é a norma ASME que te dá. No entanto, o valor da tolerância aqui, a norma tem até alguns cálculos simples, tá? Que você pode utilizar para fazer algumas especificações, mas quando a gente fala de uma cadeia de tolerâncias, de um produto que tem uma cadeia de tolerâncias envolvido, aí você tem que fazer o quê? Análise de tolerância. Você tem que simular. Então, o valor da tolerância, o valor que está aqui dentro do quadro de controle, é uma outra tecnologia. É estudo de cadeia de tolerância que vai te dar isso. Esse valor aqui e o quadro de controle de GD&T para realmente agregar valor ao produto, ele não pode ser chutado, ele não pode ser estimado, ele não pode ser copiado, mesmo que a peça CAD de um projeto anterior for igual, idêntica à peça CAD desse projeto. Porque a forma de montagem, por exemplo, pode ser outra. E se a forma de montagem for outra, isso já impacta no resultado da especificação geométrica. Então, quando vocês olharem para um quadro de GD&T, vocês têm que entender que essa informação tem origem na tecnologia, que é o estudo da norma ASME, de GD&T, e estudos de cadeias de tolerância. É dessa forma que você especifica de forma consistente um produto mecânico hoje, atualmente, tá bom? Esse aqui é um segundo conceito. Terceiro conceito que eu gostaria de destacar aqui quando a gente fala em especificação geométrica, GD&T, né, existem alguns mitos, né, alguns entendimentos equivocados a respeito, né? Então, muita gente entende equivocadamente, eu acredito ainda, que quando se coloca GD&T no produto, vai ficar caro, vai ficar complexo, né? E é isso que a gente tem que desmistificar aqui, que o engenheiro dimensional atuar no projeto, ele sempre vai buscar a tolerância adequada. É o conceito da tolerância adequada. Não é a tolerância nem mais apertada e nem mais aberta, é a tolerância adequada ao atendimento do requisito. E isso acontece da seguinte maneira. Se a gente, dentro de um desenvolvimento de produto, a responsabilidade da definição da tolerância geométrica for do projeto, do engenheiro do projeto, a tendência, tá? É a minha experiência que fala isso, a tendência
O projetista, como ele está trabalhando no CAD, no virtual, ele quer deixar tudo próximo do CAD. As tolerâncias vão ser próximas do zero. Porque ele está no mundo virtual e fala, não, vou colocar essas tolerâncias aqui que vai funcionar o meu produto. Então, a tendência é o projetista, o engenheiro de projetos, né, ele tender a apertar a tolerância o máximo que ele pode. É o mindset dele. E quando ele faz isso, isso aqui é uma curva conceitual que representa o seguinte, toda vez que você aperta a tolerância, eu estou de 0,6, vou para 0,3, vou para 0,1, eu estou aumentando meu custo de fabricação. Talvez para 0,6 eu teria uma máquina já antiga que me atenda aquilo, tenha a capacidade para isso. Para 0,1 eu vou ter que fazer um investimento novo para um programa. E vai ter um custo, né? Ou vou ter que fazer um processo especial para atender aquilo, que vai ter um custo. Então, toda vez que a gente aperta a tolerância, conceitualmente a gente está elevando o custo de fabricação. Esse é um ponto importante. Por outro lado, se a definição da tolerância for para os engenheiros de manufatura, os engenheiros de manufatura querem fazer o processo para não ter não conformidade, um processo que ele chega lá faz sem grandes surpresas, né? Então, a tendência do engenheiro de manufatura é, se a tolerância estiver apertada, ele vai abrir a tolerância. Então, de 0,1 vai para 0,3, vai para 0,6. O que acontece é que a tolerância vai abrindo, realmente vai reduzindo o custo de fabricação. Muito bom. Mas chega um ponto que ele está olhando só para a peça primária dele, né? Não está olhando para o projeto como um todo. Então, chega um ponto que as tolerâncias começam a ficar tão abertas que aí você começa a aumentar o seu custo de não qualidade, porque os requisitos não vão ser atendidos. As funcionalidades começam a ter problemas, porque as tolerâncias estão muito abertas. Então, o que a gente fala é que o engenheiro dimensional, ao atuar, ele é o equilíbrio aí, porque ele sempre busca o quê? É o ponto de equilíbrio aqui. Ele busca sempre a tolerância adequada. E o que é a tolerância adequada? É a maior tolerância que o projeto pode ter, porque sendo a maior tolerância, a gente tem o menor custo de fabricação, porém, tem que atender os requisitos do produto, porque se não atender também vai ter problema de custo na qualidade. Então, essa é a tolerância adequada, né? Tudo bem, pessoal? Então, esse é o conceito, tá? Que é para se dizer. A única coisa que eu poderia dizer é que quando você coloca GDT num produto, né? Consequentemente, você vai ter um processo de medição tridimensional envolvido. Então, se você medir com um paquímetro, quando você tem GDT, você vai ter que medir com um processo tridimensional. Isso é um ônus, é um custo, mas pensar que hoje os nossos produtos, por ter formas livres, né? Basicamente, tudo é feito com medição tridimensional, então acho que o custo, esse impacto nas empresas já foi, que é o custo de comprar equipamentos de medição tridimensionais. Bem, esse aqui é um conceito importante, né? Então, assim, o que a gente faz é garantir a função do produto aplicando a maior tolerância possível. É isso que se procura, tá? Com esse conceito da tolerância adequada. Aqui é só para entender um pouco sobre o processo, né, da gestão da tolerância dentro do desenvolvimento. Nós temos basicamente duas grandes análises, a análise de GDT, que é baseada na norma ASME, para gerar aqueles quadros de controle, aquelas especificações, quais são as referências, que tipo de controle geométrico eu tenho que fazer. E uma vez feito isso, a gente faz a análise de cadeia de tolerância para colocar o valor lá dentro. É basicamente isso, tá? Mas para fazer isso, há uma dependência de informações externas. Então, eu costumo dizer que o processo de engenharia dimensional dentro de um desenvolvimento integrado do produto, ele realmente integra, porque você precisa de um monte de informação de várias áreas para poder fazer o seu trabalho. Então, você tem que ir atrás, tem que pegar, tem que pedir, tem que perguntar, tem que questionar, para poder ter essas informações para fazer o seu trabalho, né? É diferente de outras engenharias que talvez tenha lá engenharia estrutural, por exemplo, você tem já um modelo CAD lá definido e você faz seu trabalho em cima daquele modelo. Você precisa só de uma informação que é o modelo CAD, só de uma área, né? Aqui são várias áreas. Então, começando pelo requisito, né? Porque você tem que interagir com as engenharias para entender o requisito. E muitas vezes os requisitos não são claros, não tem valores definidos, então você tem que fazer todo um trabalho para entender os requisitos e fazer o desdobramento dos requisitos para poder entrar aqui para a análise de GDT. Você precisa do design, da geometria das peças, porque a geometria também influencia nos resultados da cadeia de tolerância. Você precisa da sequência de montagem. Então, a sequência de montagem ela também vai influenciar nesses estudos. Você precisa da tolerância e do projeto de ferramental, dos ferramentais que você vai usar no seu processo. E, por fim, as capacidades dos processos das primárias.
Então, com todas essas informações, é possível, então, fazer as análises de GDT, análise de cadeia de tolerância, e aí o resultado é o relatório de tolerância e a especificação do GDT do desenho, que é aquilo que você vai levar para o seu produto lá e vai liberar o desenho. Então, esse aqui é o processo que nós aplicamos, tá? Bem, esse aqui, então, é uma informação que é importante, esses 4 processos, esses 4 conceitos. Eu vou passar para um outro conceito agora, falando um pouco de GDT e especificação geométrica. O objetivo aqui não é explicar e que vocês entendam profundamente GDT, é mais um conceito que eu acho que é válido para quem não tem conhecimento de GDT ter esses conceitos, e para quem tem também revisar ou revisitar esses conceitos, se não foi aprendido nos cursos que vocês fizeram sobre GDT. Tá? Por que a gente usa GDT hoje na indústria, né, de forma, né, praticamente a indústria como um todo hoje aplica tolerançamento geométrico no produto, né? Qual o motivo? Da onde que vem isso? Por que a gente faz isso? É uma linguagem complexa, é uma linguagem que você tem que estudar uma norma, nem todo mundo conhece, nem todo mundo consegue entender, fica parecendo que é um negócio meio de magia, assim, que você vê no desenho um monte de quadrinho, um monte de informação que você não entende nada daquilo, e tem que tomar decisão em cima de informações que você não sabe ler corretamente o que está escrito. Então, basicamente é assim. No passado, né, nós, quando estávamos na fase da prancheta, né, o produto era concebido com recursos tecnológicos limitados na época, né? Ele tinha lá a prancheta, nanquim. Então, com esses recursos limitados de desenhar e também fabricar, né, basicamente a característica do design dos produtos eram assim, né? Eram peças planares, né? Porque o recurso tecnológico da época era limitado e permitia isso, né? Tanto desenhar quanto fabricar, né? Então, tinham poucas superfícies complexas nos produtos antigamente. Então, se a gente puder dizer qual era a característica típica do design dessa época, era um quadrado, né? Eram tudo coisas com superfícies planas, porque era assim. Bem, se nós formos agora para a atualidade, hoje a criatividade é o limite, né? Porque a gente tem o desenvolvimento feito no CAD e você desenvolve os produtos tudo com superfícies complexas, né? Hoje é difícil você ter uma superfície plana, depende do tipo de produto que você trabalha, né? Então, a característica do CAD, ele permitiu a gente ter uma liberdade de desenvolver designs, né? Então, hoje a gente tem produtos, basicamente, que não tem mais praticamente superfícies planas, né? E então a característica hoje é a criatividade, não tem superfícies planas, né? Então, assim, observem e percebam que houve uma evolução tecnológica no mundo do desenvolvimento de produto, né? E essa evolução tecnológica permitiu fazer esses tipos de produtos que nós temos hoje. Isso teve um impacto, né? Esse desenvolvimento desses recursos impactou no desenvolvimento como um todo. E é isso que aconteceu com a especificação dimensional da época, né? Então, no passado, com a característica típica de um quadrado, a especificação linear atendia perfeitamente, né? Essa especificação, a gente não tem dúvida o que significa e medi-la, né? Mas com uma superfície livre, como que eu faço isso? Porque a cada ponto aqui da superfície livre, em relação à sua base, eu tenho um valor. Então, eu vou ter que medir com um paquímetro? Impossível, porque você vai ter cada ponto um valor, você não consegue medir. E especificar. Eu vou ter que formar várias cotas aqui, a cada um certo distância aqui, para poder tentar medir essa superfície. Olha a complexidade, o trabalho e a fonte de variação que é esse tipo se fosse esse tipo de controle, né? Então, o que eu quero dizer é que a especificação geométrica GDT, ela é uma consequência natural do próprio desenvolvimento, da evolução de recursos de desenvolvimento do produto. Teve que evoluir a linguagem para atender a evolução de como é feito o produto, né? Então, a especificação linear dimensional da época, que atendia muito bem, ela não atende hoje. Então, teve que desenvolver uma nova linguagem. E a nova linguagem é o GDT. Que essa característica aqui, ele consegue
rapidamente e facilmente dizer o que significa e qual controle que a gente tem que fazer aqui. Então, houve uma evolução da linguagem, consequência natural. Tá? Então, o GDT ele ganha força na indústria naturalmente por causa disso. Tá? No caso da tolerância linear, o paquímetro, né, que eu chamo de medição convencional, ele era suficiente para medir isso. A outra consequência da evolução dos recursos, né, de desenvolvimento de produto, é que agora o paquímetro já não é mais suficiente para medir. Então, a gente evoluiu também para a forma de controle, para medições nas máquinas de medição por coordenadas, as NMC. É uma evolução natural, por isso que surgiu também. Então, observem que o GDT, basicamente, eu quero que vocês fixem que é uma linguagem que nada mais é do que uma evolução para atender a evolução que o próprio produto, o desenvolvimento de produto já realizava. Tá? Esse é um ponto importante. Então, o que eu quero fixar é que, basicamente, GDT é uma linguagem. Assim como a tolerância linear era uma linguagem para especificar dimensionalmente, o GDT também é. E ela, como linguagem, há uma dificuldade de implementação, a dificuldade de você fazer com que o corpo técnico, né, tenha uma capacitação para ler isso, porque é uma linguagem que, como qualquer linguagem, para você ter uma proficiência naquela linguagem, você tem que estudar, você tem que ter contato com ela, porque senão você esquece, como qualquer outra linguagem. E aí é um dos desafios, porque nem todo mundo trabalha integralmente nesse tipo de coisa, lendo os desenhos, especificando o GDT, lendo os desenhos, entendendo os problemas os problemas e quanto que as variações geométricas impactam são causas raiz desses problemas, né? Então, quem não vive no dia a dia com essas linguagens, dificilmente vai ser proficiente na linguagem. Então, vai ter dificuldades, vai ter incertezas, vai pegar um desenho e vai interpretar possivelmente errado, ou vai ter muita dificuldade de interpretar ou insegurança, né? Mas o que eu quero afirmar aqui é que é uma linguagem, só isso. De tal forma que nós temos a palavra projeto em português, ótimo, todo mundo lê isso aqui e não tem dúvida e tem segurança para dizer o que significa. Essa mesma palavra está aqui em japonês. Só como é uma outra linguagem, eu nem sei o que é isso. Não consigo afirmar o que é isso. Estou falando japonês para vocês, mas pode ser chinês, pode ser qualquer outra coisa. A não ser que a pessoa conheça a língua, né, para poder falar que não, está errado, é isso. Da mesma forma, então, vou fazer uma analogia, a tolerância linear do passado, que hoje, se a gente vê num desenho isso aqui, todo mundo tem confiança, tem segurança para dizer o que é e tomar as suas decisões no dia a dia, a linguagem é essa hoje, é GDT. E quando você olha um quadro desse aqui, se você não souber a linguagem, você fica totalmente aí inseguro em relação a isso, né? Então, o que eu quero dizer é que para dominar isso aqui, tem que estudar a linguagem, não tem outro jeito. Tem que pegar a norma e tem que estudar. Tá? E tem que ter contato com uma certa frequência, porque senão esquece mesmo. Tá? Com relação ao GDT ainda, né, eu gostaria só de finalizar essa parte com algumas informações. A diferença entre a linguagem GDT e a linguagem de tolerância linear, né? Então, nós temos aqui uma peça cotada com tolerância linear, né? Quando você cota com a tolerância linear um produto, como no passado, a cota dimensional era para simples controle da peça, né? Então, assim, você olha para essa peça isoladamente e cota essas especificações e valida dimensionalmente se ela está ok ou não, baseado no que está aqui, né? Quando você faz uma especificação do GDT, essa mesma peça aqui agora com uma especificação geométrica, né? Ela tem uma série de informações para chegar nisso aqui, né? Então, começa lá com o desdobramento dos requisitos, né? Aquilo que eu já tinha falado, mas aqui que a gente pode afirmar a cota GDT, né? A especificação geométrica é uma cota funcional, voltada para o atendimento do requisito. Então, esse quadro de controle que está aqui, ele está ligado a uma cadeia de relações geométricas que, em algum momento, tem um requisito que ele tem que atender. E, se variar mais do que está aqui, pode impactar no requisito lá na frente. Então, você tem uma visão de uma cadeia de relações geométricas para atendimento de um requisito. Representa a próxima montagem, porque os dados, né, que a gente chama que são esses símbolos aqui, ó, A, B e C, eles representam como a peça vai ser fixada na próxima montagem, como ela vai ser sujeitada, né?
Aplica controles de superfícies complexas, então a especificação geométrica pode se aplicar nas superfícies complexas e aumenta a possibilidade de peças aprovadas, né, por um conceito que a gente chama de tolerância de verdadeira posição. Então, essas aqui são as diferenças, tá, pessoal? Quando se aplica GDT e gênero dimensional, aí, tolerância dimensional, tá? Bem, deixa eu dar só uma olhadinha aqui quanto tempo nós temos. Eu tenho mais uns... Vocês me falam, por gentileza, quanto tempo ainda tem? Tem alguns slides ainda, tá? E aí eu vou continuando aqui, tá bom? Análise de tolerância. Análise de tolerância, o que eu quero chamar a atenção aqui é que hoje nós temos vários métodos de análise de tolerância. Então, quando você pensa em engenharia dimensional, você tem a análise de tolerância que você pode fazer na mão, cálculo na mão. Você tem a análise de tolerância que você pode fazer em softwares que a gente chama de lineares, né? Aqui eu tenho um software que a gente usa que é um DCS, mas pode ser também planilhas em Excel que você tiver. Aqui a diferença de um DCS é porque o método de estatístico dele é de Monte Carlo, né? Já que uma planilha muitas vezes não tem isso, a planilha geralmente é um outro método de estatístico. Você pode fazer uma análise por software 3DCS, que é um software que a gente utiliza para simulações de cadeias de tolerância no espaço tridimensional, né, dentro do ambiente virtual. E esse software ele te dá também na distribuição de não conformidade daquele ponto que você, daquele requisito que você quer analisar ao final daquela cadeia montada, e também te dá o nível de sensitividade, né, que é uma análise de sensitividade, que mostra quais são as tolerâncias que mais impactam naquele requisito. Você saber de toda a sua cadeia, às vezes você tem 20 tolerâncias e somente 5 são as mais críticas. As outras não são. Isso também dá um direcional para você controlar no seu processo produtivo depois. Você também tem possibilidade de fazer análise de tolerância hoje, né, com elementos finitos associados, né, porque esse ambiente 3DCS aqui, ele convencionalmente, os corpos aqui são todos rígidos, né, e aqui agora você pode usar a simulação com outros fenômenos, né, variação térmica, diferença estrutural, efeito da gravidade, né, então tem outros fenômenos que você pode simular também. Isso aqui é uma área, é uma fronteira do conhecimento isso aqui ainda, mas já tem recursos que possam fazer algumas coisas. E também você pode simular e com alta renderização, principalmente para áreas de interiores, né, áreas de interiores de veículos e de avião, para você ver gaps e steps, né, para você avaliar já no mundo virtual se aquilo é aceitável ou é muito crítico. Então você tem vários métodos, né? Qual que é o melhor? Não tem. Depende das condições de contorno que você vai definir qual que é o melhor método. Se você tem um dia para poder fazer a sua análise, você vai fazer na mão. E o método vai dar um resultado, mas eu costumo dizer que é um parâmetro, porque ele é um método geralmente muito conservador. Um método de pior caso, por exemplo, né? Se você tem um pouco mais de tempo, você pode, de repente, usar um DCS. Se você tem mais tempo, ou se você precisa de um resultado muito bem preciso, ou o melhor possível para tomar decisão, você vai ter que fazer um 3DCS. Só que ele demora, às vezes, dependendo da cadeia, 2, 3 semanas para fazer. Então, sempre você vai ter que fazer a análise de contorno para saber qual método que você vai usar. Muitas vezes a gente começa com um método mais simples para dar um parâmetro inicial para o cliente, e depois a gente vai escolher um método que melhor atende, e aí a gente faz um estudo de cadeia mais refinado, né? Exemplo aqui, né? Aqui é um gap nominal, né, de uma cabine, né? E com alta renderização. Então aqui você consegue visualizar como se fosse a ótica do cliente, né? Se esse gap aqui vai ser atendido ou não. E a simulação de cadeia de tolerância, ela pode gerar os gaps máximos e mínimos que vão ter. Então você bate o olho aqui e fala, isso aqui vai ser a montagem, e em algumas casas vão ser montadas com essa condição. E aí aqui gera discussões de se é aceitável, se não é aceitável, em termos de perceived quality, né? Qualidade percebida aí do cliente, né? Então, esse aqui é um exemplo de coisa que é feita. Uma análise de tolerância, nós temos que entender que existem vários métodos, né? E cada método vai ter uma entrega. E aí precisa entender qual que é o melhor dentro das condições de contorno. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui uma tampa, né? De uma empenagem horizontal. E aqui tem o gap nominal, né? E aí nós temos o requisito, que é 2 mais 1 e menos 1,3. Esse é o requisito do gap aqui, máximo e mínimo aqui, né? E aqui são as peças envolvidas, a cadeia de tolerância envolvida. Se a gente fizer o cálculo do pior caso, que é um dos métodos, né, que eu costumo dizer que muita gente utiliza esse cálculo, porque ele é muito simples de fazer, né? E é muito fácil de pensar na cadeia, e realmente e a gente utiliza, mas ele tem, como tudo tem um ônus e bônus, né? Ele tem um ônus.
Quando você faz estudo do pior caso, que nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte: se você for num lote de peças, você vai pegar 100% das peças ou num limite inferior ou num limite superior de fabricação. Você não vai ter uma distribuição. Então, isso aqui é muito conservador. Isso aqui não é a realidade de um processo produtivo, né? Então, quando você faz estudo do pior caso, geralmente você tem um resultado aqui bem conservador. Nesse caso aqui, a nossa cadeia dessa nosso estudo aqui da tampa, né, considerando as variações que tem, chega a mais ou menos 3 milímetros a variação. Se a gente for para um segundo método, que já é um método estatístico, que também dá para fazer na mão, ou com planilhas Excel, né, que o pessoal faz, ele já é um método que tem uma tratativa estatística. É bom, já sai um pouco fora do pior caso, né? Ele considera, então, que aquele pior caso, que era só nos limites, não, agora você vai ter uma distribuição, que está mais próximo que a realidade do processo. Né? Então, e ele diz o seguinte, que nas condições estatísticas ideais, a gente vai ter 99,73% dos resultados dentro desse cálculo. Mas é nas condições estatísticas ideais, que são bastante otimistas também. E aí começa a ter condições de controle para avaliar isso. Então, nesse caso aqui, em vez de mais ou menos 3, o mesmo cálculo, a mesma cadeia, deu mais ou menos 1,88. Outro caso, o método software 1DCS, né, que usa o método de Monte Carlo, né, e consegue dar uma distribuição, um nível de não conformidade que vai ter, então ele tem mais recursos para uma tomada de decisão dentro do desenvolvimento de produto. Ele diz o seguinte aqui, ó, que vai estar aqui dentro da faixa de 1,2, mais ou menos 1,2. Então, talvez vocês não consigam estar enxergando aqui, mas é mais ou menos 1,2 aqui os limites, tá? E vai ter um nível de não conformidade aqui. E aqui é uma análise de tolerância aqui da mesma cadeia, porém dentro do ambiente do software 3DCS. E aqui no software 3DCS, ele está dizendo aqui que não vai ter não conformidade. Essas duas azuis aqui que são as tolerâncias mais importantes, né, que consomem quase 90% das variações vêm dessas duas tolerâncias. E aí, aqui é a variação, né, que dá dentro dessa faixa. Conclusão. O que eu quero concluir com vocês aqui em termos de cadeia de tolerância é o seguinte. Você pode usar o método de caso? Pode, só que ele é conservador. O que ele está dizendo para você se você estivesse fazendo esse cálculo dentro de um projeto? Que você ia ter uma interferência quando fosse montar essa tampa de 1 milímetro ou um gap máximo de 5 milímetros. Sendo que a tolerância aqui, ó, o requisito é 2 mais 1, que seria 3 milímetros no máximo, né? E 2 menos 1,3, que seria 0,7. Então, assim, é uma situação que não é aceitável. Então, provavelmente aqui seria discutir modificações do projeto. Discussões de engenharia, remodelamento, discussão... Então, um custo aí disso. Tá, eu vou só finalizar Vou finalizar essa aqui, daí a gente finaliza para as perguntas, tá bom? A soma quadrática, ela está aqui com 0,1 e 3,9, foram os resultados do cálculo. Ela também exigiria a modificação de projeto, né? Mas ela já está numa condição aqui, ó, não tem interferência, pelo menos, né? E no campo superior já está com 3,9. O método Monte Carlo linear, ele já está com 0,6 e 3,5. Ou seja, talvez nesse caso poderia ser uma negociação do requisito, um refinamento do valor do requisito, que talvez já resolveria o problema e não exigiria mais horas de engenharia para resolver o problema, para dar uma solução. E a análise de software tridimensional, ela está dizendo que dá com 0,8 mínimo e 3 milímetros máximo. Então, nesse caso, aprovaria o projeto do jeito que está, né? Então, assim, o que eu quero dizer aqui para finalizar, então, e abrir para as perguntas é usar o pior caso, que é uma coisa que eu tenho a percepção que muita gente usa direto. Ela é possível, mas tem que saber que é muito conservador. E isso vai impactar no projeto e na discussão e no custo de horas de engenharia para poder resolver. Porque a base é um resultado muito conservador. E existem outros métodos, então o adequado hoje é você entender as condições de contorno que você tem para fazer o seu cálculo de tolerância e aí, com base nisso, definir qual é o melhor método que você vai seguir. Tá bom? Pessoal, é isso. Fico aberto aí às perguntas. Obrigado, engenheiro Leroy, pela brilhante explanação, que foi bastante abrangente, né? E podemos ter uma boa ideia de como é que é feita a análise dimensional dos produtos na Embraer. A gente vê que também é um processo bastante criterioso, porque todas as medidas têm que ser bastante precisas para não ocorrer erro ou
ficar fora das tolerâncias. Vou partir agora para as perguntas, se alguém tiver. Gostaria que eu fizesse através do chat ou através dos balãozinhos lá do Q e do A. Mas eu teria já uma pergunta para iniciar, engenheiro Leroy. Você falou bastante da parte do dimensional, tudo mais, e dos produtos, e vocês sei que estão usando bastante a parte de materiais, né? A engenharia de materiais, né? Envolvendo nesse processo todo aí de projeto e tudo mais, tolerância. Vocês têm usado aí, baseado na nossa apresentação que foi feita na semana passada aqui no Instituto de Engenharia sobre o grafeno, gostaria de saber se vocês na Embraer ou no teu departamento estão usando algum produto já utilizando o grafeno. Não, no meu departamento não tem contato com isso. Assim, na Embraer eu não tenho informação. Se tem alguma área que está desenvolvendo algum projeto tecnológico para usar isso. Mas não tem informação. É um produto realmente novo e isso aí, lógico, é uma tendência a longo prazo. Sim. Né? Sim. Agora, outra pergunta eu teria, né? Desde a concepção de um avião, de um lançamento novo ou de um modelo novo, né? Desde o início, desde a fase de projeto, na parte que entra a parte dimensional, até o lançamento do produto, qual que é o tempo médio para levar isso aí? A Embraer ela é reconhecida mundialmente, né? O valor que a empresa tem ela consegue conceber o produto, desenvolver o produto, manufaturar o produto e entregar em tempo recorde, assim, né? Então, ela é uma empresa que é reconhecida mundialmente por isso, né? A engenharia da Embraer, né? Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a gente, basicamente, quase em dois anos, estava lançando um produto. Foi uma época de intenso desenvolvimento de produto, assim, né? Porque a gente começou a trabalhar com lançamento de produtos na área executiva, né? E é uma outra característica de produto, e aí quase dois anos a gente tinha um produto sendo lançado, né? Então foi uma época bastante dinâmica. O que eu posso dizer é o último programa que nós temos, né? Que é o 192, ele começou a fase de conceito, né? Veja bem, a fase de conceito é realmente rabiscar lá, uma fase de definições macro mesmo, né? Começou em 2011, se não me engano, e o primeiro voo nós tivemos em 2016, né? Então, assim, essa fase aí. 5 anos aí para desenvolver. E assim, conceber, desenvolver o produto, fabricar e lançar, e certificar, né? Esse é o grande desafio também, né? A certificação, né? Porque no mundo da aeronáutica tem até empresas que projetam aviões, mas não conseguem a certificação, né? Então, essa também, eu considero isso aí até a certificação, tá? Esses 5 anos, tá bom? Obrigado. Alguém daqui do painel teria alguma pergunta a fazer para o engenheiro Leroy? E o Douglas tem aqui na minha Q&A aqui no balão. Eu vou fazer a primeira, daí você faz a segunda. O Alessandro de Carvalho, lá de Bedford, na Inglaterra, está perguntando: hoje a Embraer utiliza o método Vectorial Dimensioning and Tolerance, VDT? Você pode repetir de novo, que eu não falei um pouco se o Alessandro de Carvalho, lá da Inglaterra, de Bedford, está perguntando para você se a Embraer usa o método VDT, Vectorial Dimensioning and Tolerance. Não usamos. Eu preciso entender um pouco melhor, se depois ele pudesse até mandar alguma informação, eu agradeceria. Passar meu contato para ele, ele puder mandar algum dado, alguma informação. Basicamente, o recurso que nós temos hoje para fazer as nossas análises é a simulação no espaço tridimensional com software de simulação. E, no caso, nós usamos o 3DCS. Esse método a gente não usa. Mas gostaria, se possível, de compartilhar alguma coisa para me dar uma lida, tá bom? Ok. Douglas, quer ler a segunda ali? Essa segunda pergunta é do Ramon Parker Fernandes. Você saberia informar se você ouviu falar sobre o método
de desaxionar design. Acho que é isso aí, ó. Usado geralmente no setor automotivo. Também não. Não conheço. Obrigado. Ok, tem uma pergunta da Elma aqui, Leroy. Qual o país que mais compra aviões da Embraer? Ufa, ela é uma empresa que vende para o mundo inteiro, né? Eu acredito que o mercado principal da Embraer é o norte-americano, mas tem uma forte posição que está crescendo na China, né? Mas eu acredito que o norte-americano ainda acho que é o mercado que nós temos maior participação aí. Ok. No mercado americano tem uma característica de aviação regional muito forte, né? E é justamente o produto que a gente fabrica, né? Ok. O João Grock, que é nosso associado, está comentando que ele lembrou da disciplina de materiais de construção mecânica e do conteúdo das apostilas da Faculdade de Medidas Mecânicas. Muito bom. Maria Pelisson, entre esses métodos de análise de tolerância, qual seria o mais utilizado na Embraer para produtos seriados e produtos individuais ou protótipos? Imagino que deva ser realizado o levantamento estatístico das dimensões. Sim, bem, o método de análise, né, de cadeias de tolerância, a gente usa, então, como eu falei, o 3DCS, nesse software, mas sim, existe uma ligação entre a simulação, né, e a gente falou que tem a realimentação dos dados da série, né? Então, existe um monitoramento estatístico na série para que a gente consiga capturar as variações reais do processo, né? E calibrar os nossos softwares, as nossas simulações, né? Como eu disse, as simulações sempre haverá uma limitação para representar a realidade de um processo, porque é um processo, porque são vários fenômenos e então é complexo, né? E então a necessidade de você ter um contato com a série, entender as variações como ocorrem e realimentar as suas simulações para você calibrar, e a cada calibração você tem um método de simulação daquele produto, né, muito mais efetivo, né? Ótimo. Muito obrigado pela explanação e pelas respostas aí das nossas perguntas. E dessa forma passo a palavra para o nosso presidente Nelson para as considerações finais. Bem, Márcio, conforme havia previamente dito para você, tinha um outro compromisso que terminaria às 8h, infelizmente terminou exatamente às 8h. Estou aqui, né, para prestigiá-lo, não é? Desculpe, né, a coincidência de horário e atividades, mas eu vi todas as mensagens, todas as suas respostas, aí eu estive ouvindo, consegui participar desse finalzinho, sabe? E tenho certeza que você brindou pelas perguntas, pela quantidade de perguntas, pela interação das pessoas, dos participantes com você. Certamente você agradou muito, não é simplesmente agradou, não. Foi uma palestra de nível elevado e tenho certeza que agregou conhecimento a todos os participantes. Mais uma vez, obrigado e lhe devolvo a palavra para suas considerações final, Márcio. Agradeço a Embraer. Ok, Nelson, obrigado a você. Bem, eu mais uma vez agradeço, né, ao Instituto Engenharia do Paraná pela oportunidade, né, de falar sobre esse assunto, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente fazer com que a indústria e a academia evolua com esses conceitos, né? Então, mais uma vez agradeço. Eu gostaria apenas de dizer se alguém quiser fazer alguma pergunta, existe uma página no LinkedIn chamada Dimensional Engineering Brasil, que eu coordeno lá, e aí lá são assuntos, tópicos, artigos, tudo do mundo da engenharia dimensional, a gente tenta colocar lá para que as pessoas tenham acesso, né? Então, quem tiver interesse, procura no LinkedIn, Dimensional Engineering Brasil, e aí entrar em contato e ser um membro, né? É isso. Mais uma vez, parabéns, obrigado, agradeço a Embraer, a sua disponibilidade, né, em especial a Embraer,
como já havia dito inicialmente, é uma indústria que todos gostariam de ter como modelo, certo? Né? Além de estar no estado da arte, numa competição, no mercado extremamente competitivo, extremamente difícil de permanecer, né? Colocar seus produtos, não é fácil, certo? Porque qualquer falha que aconteça numa aeronave, realmente, né? Vejo aí outras empresas, né, construtoras aí, que ficaram com aviões retidos aí, sei lá, 1, 2 anos, certo? Por uma falha de projeto, certo? E isso pode levar a consequências até a falência, né, da empresa, a empresa desaparecer. Então, os parabéns à Embraer, é um símbolo brasileiro da conquista, né, a globalização, uma empresa que é global, né, deixou de ser empresa brasileira para ser uma empresa global e que nos representa dignamente. Obrigado a todos, obrigado, Embraer, obrigado, Márcio, mais uma vez, parabéns pela sua brilhante, excelente, excepcional palestra. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, hein? Obrigado, Márcio. Parabéns. Obrigado.